Olá, meus queridos e amados irmãos e cristãos. Hoje eu estou aqui para gravar para vocês mais um estudo, mas não é sobre escatologia, tá bom? Bom, eu quero falar hoje para vocês sobre o evangelismo. Depois deste estudo que nós tivemos sobre escatologia, eu quero falar sobre o evangelismo. Por que eu quero falar sobre o evangelismo? É de crucial importância o evangelismo, meus amados. Nós temos que saber que almas têm que ser ganhas para Jesus Cristo. Eu vou usar o texto base deste estudo, que é Marcos 16:15. Tem muitos outros textos, tá? Mas eu vou usar este texto aqui como base, Marcos 16:15. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala sobre isso, tá? A minha Bíblia, ela é, ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, tá? Ela é nova, né? Mas ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, tá bem, meus amados? Ó. E disse-lhes, quem disse-lhes? Foi Jesus. Jesus disse isto, tá? Foi Jesus Cristo que disse isso para nós, meus amados, para nos alertar, tá? Para quem lê a palavra do Senhor, para quem está integrado com a palavra de Deus. E isso é muito importante, tá? E disse-lhes para os seus discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, isso foi o que Jesus Cristo disse. E aí, né, o apóstolo Marcos termina este trecho desta carta que ele escreveu dizendo assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, tá? Cooperando com eles o Senhor, cooperando como espiritualmente, né? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Glórias a Deus. É o que está escrito em Marcos 16:15. O ide de Jesus Cristo. O ide de Jesus Cristo é um verbo no imperativo. Ele fala no imperativo: ide pregar o evangelho a toda criatura. Porque o que importa nesta terra, o sentido da vida nesta terra, meus amados, é ganhar almas para Cristo, tá? Esse é o sentido. Às vezes as pessoas falam assim: qual é o sentido da vida? Claro, nós temos uma vida, muitas vezes nos casamos, temos um trabalho, temos filhos, temos coisas a fazer, mas o ID de Jesus Cristo nós não podemos deixar de fazer de um jeito ou de outro. Tem aqueles que pregam um trabalho, falam de Jesus assim, por tabela. Tem pessoas que são missionários, eles dão a vida por isso. Muitos são mortos, né? Existe aquela instituição Portas Abertas, né? Ao redor do mundo, há muitas pessoas que amam Jesus profundamente, mas precisam manter essa escolha em segredo. Cristãos secretos vivem em países onde é perigoso ou até mesmo proibido servir a Cristo abertamente. Matthew e Regine são de países e culturas diferentes, porém enfrentam a mesma batalha. Eu comecei a minha jornada de fé através das orações da minha avó, quando ainda era uma criança. Eu estava com alguns irmãos adorando em uma casa.
Era domingo e, de repente, estávamos cercados pela polícia. Fomos levados para a delegacia mais próxima. Depois de quase 40 dias presos, eles nos levaram para um campo militar. O simples fato de sussurrar louvores pode significar o fim dos cristãos. Eu sabia que orar e adorar era perigoso. Cada vez que nos reuníamos para cantar, todas as portas e janelas precisavam ser trancadas. Ainda assim, minha avó parecia estar totalmente livre de preocupações enquanto orava e louvava. Eu achava surpreendente entoar cânticos ao Senhor, mesmo sendo proibido. Por motivos de segurança, Matthew fugiu da Eritreia e Regine da Coreia do Norte. Ambos países se encontram no top 10 da lista mundial da perseguição, onde a hostilidade aos cristãos é extrema. Quando fugi para a China, eu não queria acreditar que eu tinha sido vendida. Mas, graças a Deus, a família nunca me maltratou. Ainda assim, era muito difícil ver com meus próprios olhos o quanto os norte-coreanos eram humilhados, abusados e sofriam constantes agressões. No quartel, a punição é severa. Um verdadeiro inferno. Ali nós somos torturados e amarrados em árvores. Às vezes somos largados no chão, embaixo do sol, com nossos pés e mãos atados. Aqueles que eventualmente conseguem fugir da perseguição plantam igrejas onde possam encorajar uns aos outros a adorar a Deus e estudar a Bíblia. A Portas Abertas fortalece cristãos nessas condições através da distribuição de Bíblias. Por meio do estudo da Palavra de Deus, novos líderes locais são treinados para preparar a igreja para enfrentar os desafios da perseguição. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Hoje, eu posso orar porque a minha avó constantemente orava por mim, mesmo diante das ameaças. Eu sou resposta de oração dela. Minha esperança é um dia a igreja da Eritreia seja livre para adorar a Deus. Quero ver jovens estudando e indo atrás dos seus sonhos. Existe muita oportunidade para evangelizar na Eritreia. Muitos grupos são alcançados. Nós queremos ir até eles. Os cristãos secretos enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Você tem uma escolha mais fácil. Fortaleça a igreja perseguida hoje. www.portasabertas.org.br Que fala sobre os missionários lá fora e que estão em outros países falando do amor de Jesus Cristo, né? E isso é muito importante, isso daí. Eles estão falando do amor de Jesus e muitos deles estão sendo torturados. Os próprios discípulos foram torturados, todos eles. O único que não foi torturado foi João, que teve uma morte natural, tá? Ele morreu senil mesmo, de velhice, né? E então é muito importante pregar o evangelho, falar do amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque se você não falar do amor de Jesus Cristo, aquela pessoa, ela pode ir para um lugar muito escuro, onde nós evangélicos falamos inferno, os espíritas falam umbral, os católicos falam purgatório e depois o inferno, né? Mas é um lugar de escuridão, é um lugar terrível. E para a pessoa não ir para este lugar, ela tem que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aceitando a Jesus Cristo, é muito importante que a pessoa conheça a palavra de Deus. Porque não adianta ela aceitar Jesus Cristo, né? O pastor vai lá, ora para ela, ou o padre, sei lá, ou lá no espiritismo, e a pessoa continua nas mesmas condições
de vida, não muda, né? Não tem aquele brilho de Cristo. Ela vai ter o brilho sim, já quando ela aceitar Jesus, mas se ela continuar no caminho, lendo a palavra, ela vai saber como andar no mundo, tá? Então nós temos aqui a obra missionária, nós temos as missões transculturais. As missões transculturais, meus amados, quem quer ser missionário é aquela missão que é feita pelo mundo. São os missionários que estão em outros países falando do amor de Jesus, às vezes até em países que não se pode falar da palavra de Deus, não se pode falar o nome de Jesus Cristo. Tem muitos países assim. Nós temos a janela 1040, a gente fala, né, no Mapa Mundi, a janela 1040, onde faltam ali muitos países onde a palavra de Deus não foi pregada, onde não se foi falado do amor de Jesus Cristo, tá, meus amados? Então nós temos essa missão transcultural, por exemplo, ir para a Índia, para a África, Estados Unidos, Japão, então é uma missão transcultural. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, meus amados? Nós temos a missão intracultural. O que é intracultural? É a missão que é feita no próprio país, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem muitos missionários aqui de igrejas que vai fazendo a missão no mundo, no país todo. Eles viajam, vão em cidades, várias cidades, estados, e tem até missionários que vão lá onde ficam os índios, por exemplo, lá os índios Caiapós. Tem missionários que estão lá da missão, tem uma missão que chama, uma missão muito famosa aqui no Brasil, que faz esse trabalho, né, de ir pregar para os índios, de falar do amor de Jesus Cristo para eles. E tem as missões que a gente faz na nossa própria cidade. Eu, por exemplo, eu já fiz missões urbanas, né, que é falar do amor de Jesus na sua própria cidade, entregar panfleto, chamar aquela pessoa para conversar no canto, se ela quiser ouvir, claro, né? E falar o que é o amor de Jesus Cristo, para a pessoa entender, olha, o que é aceitar Jesus Cristo? Eu já sou cristã. Não, mas aceitar Jesus Cristo é uma coisa diferente. Aí você tem que explicar para a pessoa e a pessoa vai aceitar ou não. Se a pessoa não quiser ouvir, nós não podemos forçar, meus amados. É assim que funciona. Todos nós somos chamados para esta obra, porque o sentido da vida é esse, como eu disse para vocês, tá? Enquanto o servo de Deus, nós que somos servos de Deus, servimos a Deus, não entender isto no mundo espiritual, você não vai conseguir absorver essa ideia, e o coração não bate no mesmo compasso, no mesmo passo de Deus, do amor de Deus pelas almas. O coração de Deus arde pelas almas carentes que não conhecem a palavra do Senhor, tá? Nós temos que ter o coração ardendo de amor pelas almas que não conhecem Jesus Cristo. Nós já temos que ter amor pelas vidas normalmente, e nós temos que ter o amor mais em chamas para levar aquela pessoa para Cristo Jesus, para que ela conheça o amor de Jesus Cristo, né? Temos que falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas sentirem mais a presença de Jesus Cristo, que é maravilhosa, é inigualável, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo, né? Porque toda angústia, todo mal vai embora na presença de Deus. Não existe mal que subsista na presença de Deus, que fique na presença de Deus. As trevas vão embora na presença de Deus, meus amados. Então, a gente tem que ser persuasivo, sim, os evangelistas, missionários, temos que ser persuasivos quando estamos falando do amor de Jesus, quando a pessoa está aceitando você falar do amor de Jesus, nós temos que ser persuasivos. Não existe os vendedores que vai vender o seu produto, eles têm que ser persuasivos. E nós, como cristãos, como evangelistas, temos que ser persuasivos também, mas no bom sentido, de uma forma que não invada o espaço da pessoa, porque Jesus, ele bate na porta, está escrito em Apocalipse 3, ele bate na porta, ele não vai invadindo a sua alma. Você aceita Jesus Cristo se você quer, se você não quiser, é um livre-arbítrio. Só que nós que somos servos e conhecemos a palavra, que já aceitamos a Jesus Cristo, nós temos essa missão de falar do amor de Jesus Cristo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, né? Isso, você vai falar do amor de Jesus, vai plantar sementinha ali,
E quem vai convencer é o Espírito Santo, tá? Quem convence a pessoa de aceitar Jesus Cristo ali na hora ou não é o Espírito Santo. Às vezes você fala do amor de Jesus, você não vê nada acontecendo. Daí 10 anos, ou sei lá, ou menos, ou mais, a pessoa de repente se descobre que aquela pessoa está indo na igreja, está se voltando mais para Deus. É porque aquela sementinha que você plantou, que o outro regou, porque um planta, o outro rega, e é assim o evangelismo, tá? E quando você ganha uma alma para Cristo, meus amados, você ganha uma pedrinha preciosa na sua coroa da vida lá nos céus, porque todos nós temos uma coroa. Quando você aceita Jesus, você tem teu nome escrito no livro da vida e tem uma coroa ali para você. E você só vai encher ela de pedras preciosas, a sua coroa, ganhando almas para Cristo, tá? Então Jesus deu essa ordem no imperativo, tá? Tá lá escrito em João 1:12, João, no Novo Testamento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome? No nome de Jesus Cristo. Então, se você aceita Jesus Cristo, você é considerado filho de Deus. Deus quer que todo mundo aceite a Jesus Cristo, quer que todo mundo leia a palavra dele, tá bem, meus amados? E por que isto? Por que isto, meus amados? Por quê? Porque está escrito assim em João 3,16, tá? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você aceitar Jesus Cristo, você tem a vida eterna, aceitar e andar nos caminhos dele. A vida eterna, aí você pode dizer assim, a vida eterna, então, essa vida eterna é como? É assim, você tem a vida eterna, você tem certeza que se você morrer agora, você vai estar do outro lado, no reino de Deus, num mundo maravilhoso, você estará no céu. É isso daí, meus amados, a vida eterna com Deus, tá? A gente não sabe o dia e a hora da nossa morte natural, e nem o dia e a hora que Jesus Cristo vai vir. Por isso, aceite Jesus Cristo o quanto antes, tá? Por isso, Deus, ele se preocupa para que todos conheçam o Evangelho, mesmo que não aceitem. Mas é importante você fazer a sua parte, porque quando a pessoa chegar lá no reino de Deus, ou chegar de um lado escuro, ela vai falar: por que não falaram de Jesus para mim? O sangue daquela pessoa será cobrado sobre você, de você, porque você você teve a oportunidade, às vezes, de falar do amor de Jesus para aquela pessoa e você não falou, tá? E está escrito, né? E este evangelho do reino, em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, tá? Isso é um sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meus amados, e eu desejo para vocês, reflitam sobre isso, preguem o evangelho, tá? E eu quero desejar a vocês todos Shalom Adonai, que o Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês e a paz do Senhor, tá bom, meus amados?